Bom, meu nome é Eduardo, sou marido da Simone, que estava aí na equipe de recepção, que recebeu vocês aí. Sou o pai do Lui, sou aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho. Estamos aí terminando o segundo ano, entrando no terceiro ano. E trabalho de domingo na evangelização infantil, né? Então, quem tiver aí crianças, hoje nós estamos trabalhando de 4 até os 12 anos, né? Ainda não temos uma turma aí para os bebês ainda, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter os voluntários aí. Bom? Bastante gente conhecida aí, agradeço. Que bom aí para ajudar. Bom, quem tiver qualquer observação, qualquer dúvida, se quiser transmitir alguma experiência, quiser fazer alguma observação, só levantar a mão, vai ser muito bem-vindo, né? A gente, na verdade, é apenas instrumento. Eu estou aqui junto com vocês nesse plano e estou aí evoluindo também, né? Então a gente não sabe tudo, a gente só se preparou a aula, mas fica à vontade, é um bate-papo, tá bom? Bom, bem-aventurados os aflitos. Bom, as bem-aventuranças, elas vêm do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é um dos momentos de maior repercussão doutrinária que a gente teve com Jesus, né? Então Jesus, quando ele vem fazer o Sermão da Montanha, ele traz uma série de visões, ele faz quase que uma expansão do que existia na religião daquela época, né? Então ele fala que ele não veio, né, para contrariar o que Moisés trouxe lá com os 10 mandamentos. Mas o que ele faz? Ele expande, né? Então se a gente falava lá que é olho por olho, dente por dente, ele fala que agora é o perdão. Então ele vai numa visão maior, porque se acreditou que aquela população, que aquele povo estaria preparado para começar a receber esses ensinamentos e poderia difundir. É no Sermão da Montanha, por exemplo, que ele traz para nós o Pai Nosso, né? Para a gente ver quão importante foi o Sermão da Montanha. Então, ele traz as bem-aventuranças, né? Que são vários os bem-aventurados. Hoje nós vamos ver bem-aventurados os aflitos, né? Se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem algumas outras explicações das outras bem-aventuranças. E talvez essa bem-aventurança seja a mais difícil de entender. Por quê? Se a gente tem uma visão de que Deus é bom, né? Justo, por que a gente sofre? Por que Deus permite que nós passamos por tanta coisa difícil? Então é difícil de entender. Ainda vem Jesus e fala que é bem-aventurados os que sofrem ainda. Parece que está lá, né? Gostando, né? Vai, estou sofrendo aí, que beleza, né? Mas não é por aí. Então a gente tem, eu só trouxe de Mateus e Lucas, mas temos mais um evangelista que menciona, né? Mas trouxe ali um texto só para a gente ver. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles, né? Então isso aí está em Mateus. Em Lucas a gente tem: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, porque agora chorais, porque rireis num futuro. Então, assim, é um momento de muita reflexão, e com certeza o povo daquela época que ouviu isso de Jesus sofria muito mais do que a gente que está aqui hoje sofre, né? Eles estavam sob um domínio romano, onde não podiam falar nada, né?
As mulheres eram tratadas de uma maneira, né? Não estamos na maneira ideal, mas muito longe já do que a gente já conseguiu evoluir, né? Eram apedrejadas, apesar de no nosso globo ainda ter locais que isso acontece, mas o globo como um todo conseguiu. Então vocês imaginem para quem estava aguardando o Messias, porque já existia essa profecia, né? O povo judeu, né, que vem do judaísmo, que vem lá com Moisés, né, que trabalha com o Pentateuco, que são 5 livros do Antigo Testamento, eles sabiam que viria o Messias para fazer a libertação. E eles estavam sob jugo romano. Os romanos cobravam altos impostos deles. E eles imaginavam que viria alguém parecido com Moisés, que salvou eles lá, né, do jugo quando eles estavam no Egito, e lá realmente eles eram até pior, que eles eram escravos, né? Com Roma eles pagavam altos impostos e tal, mas não era bem escravo. Aí chega o Messias e ainda fala isso aqui, ó, vocês estão sofrendo aí, vocês são bem felizes mesmo, que bom, né? Muito difícil de entender. E aí a gente vai começar a entender aqui nos mundos habitados, nos vários tipos de mundo que existem. Então, a gente tem os mundos primitivos. Depois, esse mundo ele vai evoluindo, passa para o mundo de provas e expiações. Ele evolui, vai para o mundo de regeneração, depois vem para os mundos felizes, até chegar nos mundos celestiais ou divinos. Nós hoje estamos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui no primitivo, onde aí existia muito aquela questão do instinto. Não se pensava muito. Era levado na porrada, tinha que matar, senão não sobrevivia. Então o planeta Terra já teve uma evolução e nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde a gente tem que começar a trabalhar os sentimentos, né? E estamos próximo de seguir para um mundo de regeneração. Ou seja, a violência vai diminuindo, a gente já não resolve as coisas matando os outros, mas a gente tem muito orgulho, a gente ainda é egoísta, a gente ainda não é caridoso. Então, a gente vem aos poucos aqui diminuindo a amplitude dos nossos defeitos, para que a gente possa evoluir, né? E aí sim passar por um outro caminho, onde a gente vai ser caridoso, vai ser amoroso, né? Vai oferecer, vai perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Mas é um caminho, e nós estamos num mundo de provas e expiações. É a condição que nós estamos de evolução. Então, por que a gente sofre? Por que sofremos? E aí vem essa pergunta aqui, né? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males da vida tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A gente normalmente, quando alguém muito bom que a gente conhece e a pessoa falece, né? Ela vai para o plano espiritual, né? Ela faz uma passagem, né? Então é uma morte, a gente sabe que a vida é eterna, que o espírito é eterno. A gente tem sempre aquele sentimento, né? Olha lá, rapaz, tão bom, morreu novo, o vizinho ali que já podia ter ido, né? Então a gente não entende essa justiça, né? Fala, pô, o fulano é tão bom, dá tudo errado na vida dele. Ele tenta, ele se esforça, daqui a pouco chega um outro que é amigo de não sei o quê, está sempre levando vantagem. E aí a nossa percepção é de que o mundo é injusto. Mas a gente não falou lá que Deus é soberanamente, infinitamente justo e bom. Então por que Ele permite esse tipo de coisa?
Porque a vida de cada um é diferente. Né? A gente está num momento que muita gente fala assim, tem que ter a mesma oportunidade, não sei o quê, né? Mas a gente já nasce todo mundo diferente um do outro. Já nasce um que é rápido, o outro aprende com facilidade, o outro tem dificuldade. Alguém já vem com uma deficiência física. O local onde a gente nasce muda completamente a vivência que nós vamos ter. Né? Alguém que nasceu numa família aqui da Urbanova vai ter uma experiência completamente diferente de alguém que nasce lá na Somália, por exemplo. Ou no Morro Carioca, por exemplo. Então, parece injusto isso. E ainda são assim, porque são mais numerosas na sociedade a classe sofredora do que as felizes. Né? É difícil achar quem está bem. Né? Hoje em dia, principalmente, nós estamos com tanta pressão, tanto estresse, um nível de ansiedade alto. Quantos estão bem? Então, a maioria aqui, né? Então, ele coloca aqui, a resposta aqui do Livro dos Espíritos, né? Nenhuma classe é perfeitamente feliz. E o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. A gente acha que a grama do vizinho é sempre melhor. E a gente não sabe o que está acontecendo lá no seio daquela família, ou quando aquela pessoa dorme, o que é que aflige ela. Às vezes pessoas, elas criam um escudo para não mostrar suas fragilidades, para não mostrar que está sofrendo. E às vezes está com problemas muito maiores do que os nossos. E a gente aqui, né, naquele pensa que está querendo se comparar. Nossa, eu estou sofrendo isso aqui, meu Deus. E você sai, o vizinho trocou o carro. Você fala, porra, mas como é que consegue? Nós estamos na crise. Né? Como é que ele fez? Deve ter roubado, não é possível, né? Então ele continua aqui, entretanto, para responder aos teus pensamentos, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, por ser a terra um lugar de expiação. Então, realmente, né, você vê que ainda tem regeneração para depois ir para o mundo dos felizes. Nós estamos longe de ser felizes ainda, dentro do conceito divino da verdadeira felicidade. A gente, de vez em quando a gente está muito bem, que as coisas estão muito alinhadas, a gente experimenta momentos de felicidade forte. Quando nasce uma criança, por exemplo, aquele sentimento, aquele momento alegre, feliz. Deu ali uns 30 minutos, a gente já lembra do boleto e tal, e a coisa... Então é difícil a gente se manter nesse nível de felicidade. Aí olha só, quando houver, né, o lugar transformado em morada do bem de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. E lhe será o paraíso terrestre. Ou seja, mesmo no nosso planeta, ele vai evoluir com os espíritos que vão evoluindo. Nós vamos chegar, o planeta, ser um planeta, vai passar a regeneração e vai chegar a ser um planeta feliz. Mas tudo depende o quê? Dos espíritos. Se a gente não evoluir, o que acontece aí? Se a gente passar para a regeneração e a gente não evoluir, vai ir para um outro de expiação de novo. Nós não vamos continuar aqui. Tranquilo até agora aí? Estamos indo bem? E a gente reclama dos nossos problemas, né? Não sei quem já viu esse palestrante aí, né? Então, para a gente evoluir, a gente primeiro tem que aceitar a nós mesmos. Aceitar as nossas limitações, aceitar a nossa condição, aceitar a família que a gente veio. Porque se a gente já começa não aceitando, como que a gente vai tirar algum proveito? Como que nós vamos aprender alguma coisa? Revoltado, a gente aprende. Então a primeira questão é ter sabedoria para o que
foi trazido para nós de desafio, então já vamos começar a mudar o nome, já não é um problema, é um desafio. Que a gente possa, dentro daquelas limitações que a gente está enxergando, seja financeira, seja de relacionamento, seja da gente ter um pai que nos limita, ou a gente tem um filho que a gente não consegue compreender, primeiro passo é aceitar, entender que aquilo tem um Se a gente começar por aí e olhar de maneira diferente, a gente começa a fazer o quê? A dar um passo à frente já para a evolução. Por quê? Porque a gente começa a tentar controlar os nossos sentimentos. Né? Então esse final de provas e expiações para a regeneração, ele está muito nos sentimentos. O homem passa de não ser tão instintivo, de fazer aquela loucura, mas a gente já passou essa fase, mas a gente guarda aquela mágoa no coração, aquela dor, tem dificuldade de falar, ou fere com outras armas, né? Com a palavra. Então, a gente tem que aceitar a situação e fazer o melhor possível. E é isso, né? Tem um filme, não sei se vocês já viram alguma vez, chama Duas Vidas. É um filme um pouco mais antigo, né? E o que acontece? Ele está perto ali de fazer 40 anos, acho que é mais ou menos isso, e ele encontra ele mesmo com 8 anos. E o garoto olha para ele, ele olha para o garoto. Então aquele garoto que imaginava, né, que ia ter um futuro, sonhava com determinadas coisas, olha para ele no futuro e fala assim: vem cá, estou vendo tua casa aqui, muito bonita, mas você está sozinho? Eu, no caso do trabalho, não casei. Aí ele olha, o menino fica assim, aí o menino grita assim: Schuster, o cara já é nervoso com aquela aparição. Mas o que você está gritando? Não, porque quando eu for adulto, eu vou ter um cachorro que vai se chamar Schuster. Aí ele olha, não tem cachorro. O menino olha, não tem família, não tem cachorro. E o cara cheio da grana, na casa moderna e tal. O moleque começa a chorar e fala: eu vou ser um fracassado. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e não perder essa essência. O que é que a gente quer buscar? O que a gente é? O que é realmente importante na vida? Talvez nós sejamos mais felizes do que a gente pensa. E talvez a gente não se permita dar esse passo nessa alegria. Né? Não precisa ser aquela alegria, né? Daquele momento onde fez o gol, o time foi campeão, que nasce o nosso filho. Mas, pelo menos, a gente está o quê? Sentindo que nós estamos progredindo, que nós estamos evoluindo, que essa encarnação que nós viemos aqui não está sendo em vão. A gente não pode perder uma oportunidade dessa. É mais ou menos que nem os garotos lá da Copinha, né? Quem gosta de futebol viu a Copinha aí há pouco tempo. Então eles estão tentando se lançar para o profissional. Então quando é colocado em campo, tem que dar 250%. Porque aquele momento é onde ele é a vitrine. É um momento que faz a diferença. Ou aquele cara que é o reserva, né? Entra lá agora. É agora, filho. Agora não dá mais. Agora, né? Já ficou lá no plano espiritual, já entendeu tudo que tem que fazer. Desceu, agora vamos. E a gente, às vezes, desanima. E a gente, na primeira dificuldade, a gente para. A gente se revolta. Né? E olha para o lado sempre que estão melhor que a gente. Para o lado pior, a gente não vê. E agora isso aqui é importante, como são definidas essas tribulações, né, que eu chamei de desafios. Olha só, elas podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes. Lá naquele dos primitivos, ainda não tem uma consciência
Ele ainda não tem uma visão para, mesmo no plano espiritual, entender o que é que ele tem que fazer. Então, meu amigo, é meio assim, taca lá e vai no jeito que ele vai pegando ali, né? É o famoso on the job training, né? O americano tem muito isso, aprende fazendo. Não, mas aqui o treinamento é o seguinte, vai ali, já vai apertando os parafusos aí, que você vai pegar o jeito logo, né? Agora, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar aquilo que fizeram e tentar fazer melhor. Ou seja, todos nós escolhemos passar por determinadas coisas aqui, porque a gente aceitou e entendeu que aquilo seria bom para nós, porque nós estávamos arrependidos. Agora complicou, né? A gente ainda vai ter que aceitar que nós escolhemos os problemas que a gente vai passar. E é isso, né? Porque lá, quando a gente tem aquela visão, né? Quando está lá no ar-condicionado, está tudo tranquilo, não sente dor no corpo, né? Plano espiritual, tudo faz sentido. Ele mostra, né, as arbitrariedades que a gente já fez na outra vida. E aí fica mais claro que a gente tem que voltar e resolver aquilo, né? A gente não sabe nem o que a gente fez nas outras vidas, porque se a gente soubesse, talvez a gente não andava mesmo, né? Sabendo o quão ruim, quantas maldades a gente fez. Mas a gente no plano espiritual tem essa visão orientado, né? Não é também assim, ó, agora eu vou lá, vou fazer assim, não é bem assim, né? É todo um trabalho ali. Mas a gente vem para tentar fazer melhor, nós estamos tentando fazer melhor, né? Todo mundo está aqui, está em busca disso, né? Mas quantas vezes a gente trava, né? E vai perder a oportunidade? E as provas, né? Eu falei de expiações e provas. Então, a gente fala assim, né? Pô, é difícil, né? Ver Chico Xavier tão esclarecido e veio para... Então, um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são mais especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de nobre sentimento. É aquela pessoa que já nasce assim com uma paciência e vê o lado bom e está ali. Mas também não é uma pessoa que se esconde, porque ela tem uma missão. Então também não adianta a gente, não vou ser bem bonzinho, agora todo mundo que vier eu vou falar amém. Eu vou ali chutar o gato. Vai lá, você está no... aquele espírito ali, ele está meio... Ainda está no... Ele devia ser lá do primitivo, não é ainda. Não é isso, né? A gente precisa fazer coisas alinhadas com os ensinamentos de Jesus. A gente também não pode ser passivo demais. Agora, para a gente conseguir atravessar essas provas ou expiações, primeiro precisa de uma fé raciocinada. E precisa ter a resignação sem passividade. Por quê? Do que vai adiantar eu ficar sofrendo e ficar assim, não, tranquilo, daqui a pouco eu já morro, daqui a pouco eu já passo pro plano ali, é só segurar a onda aqui. Não, vai segurando ali. Vai adiantar alguma coisa? A gente aprendeu alguma coisa? A gente evoluiu alguma coisa? A gente precisa entender que o sofrimento tem um motivo. E aí começa a ficar difícil, né? Então, qual foi o primeiro passo que a gente falou lá? O passo número 1 é aceitar. O passo número 2 é agora entender. Para que está acontecendo isso? Aonde foi ainda que eu não enxerguei? Aonde eu preciso melhorar?
ação no bem. Vamos fazer mais caridade? Vamos ter mais empatia pelo próximo? Quem sabe se eu parar de olhar para dentro, se eu começar agora, levantar minha cabeça, olhar mais para o meu vizinho, para mais o menino do farol, será que se eu for buscar fazer algum trabalho social, será que vendo outras pessoas com um problema, eu não passe a perceber que talvez os meus problemas sejam menores do que eu imaginava? E eles sendo menores, eu percebo que tenho força para continuar caminhando e para fazer a caminhada que é mais difícil. Todo mundo tem alguma coisa que é difícil fazer. Talvez a gente tenha dificuldade de perdoar alguém. Talvez a gente tenha dificuldade de escutar alguma arbitrariedade e manter-se calmo e no momento certo, no tom de voz certo, na medida correta, se pronunciar. Cada um tem um desafio. Eu não consigo entender o jovem. Todos nós temos alguma coisa que é difícil, que é uma batalha, é uma luta. Porque senão também, se fosse fácil, ia precisar de uma encarnação para isso. Então quando a gente aceita lá, é porque sabe que vem coisa difícil, que a gente tem que trabalhar o quê? É o âmago, é lá no espírito mesmo, é uma coisa que está, assim, gravada no nosso espírito. Então, às vezes, por orgulho, a gente às vezes não dá determinados passos. Às vezes, por falta de humildade, a gente não pede ajuda. Às vezes, falta um pouco de amor com nós mesmos também. Às vezes a gente é muito duro conosco. Lembra lá da aceitação? E olha aqui, ó. Exercício do perdão e da gratidão. Quando a gente passa a entender que todos os nossos irmãos estão em algum passo evolutivo, que todos eles também têm as suas limitações. Quando a gente passa a entender que todos eles têm dificuldade, a gente começa a entrar numa energia do universo, aonde a gente começa a ter um pouco mais de clareza. E aí a gente começa a trabalhar o perdão. Não que a gente vá deixar, né, quando Jesus fala que vai oferecer a face, né, 70 vezes 7, ele não está querendo também que a gente vá lá, está maltratando, maltrata mais aí. Não é isso. Mas ele quer dizer o quê? Que a gente também não pode guardar aquele rancor. Foi, passou, vamos para frente. Eu vou tomar umas medidas aqui para você também já não vir de vez aqui. Agora eu vou ficar 1,5 metro aqui. Ok, né? Mas a gente não pode deixar o quê? De falar com o familiar, de às vezes bloquear o relacionamento com o filho. A gente não pode, numa bobagem de trânsito, arrumar uma confusão. Falar o que não deve, seja para o chefe, seja para o nosso companheiro de trabalho. Tem que controlar os sentimentos. É um dos grandes avanços na nossa evolução no momento que a gente está. E aqui, ó, a gratidão. Com certeza, né? Agora eu esqueci o nome do rapaz ali que... Cara, ele, por estar vivo, ele está feliz. Com certeza ele agradece a família que ele montou. E ele ainda consegue ter uma missão, na qual, com o exemplo de superação dele, ele inspira outras pessoas. Então, gratidão. Toda vez que a gente tiver um problema, isola aquele problema lá. Tá aqui, você é danado, hein? Danado, tá fazendo eu sofrer. Mas espera um pouquinho só, deixa eu tirar ele aqui de lado. Deixa eu ver as coisas boas que eu tenho. Cara, quantos de nós aqui, né, estão tendo que sair para caçar e ir para arrumar alimento aí, né? Eu tenho que brigar com o dinossauro lá para ver se consegue trazer uma comida para casa. Né? Quantos de nós não estamos nos vestindo? Quantos de nós, né, não tem um perigo de tem ali, se eu sair na rua, alguém pode me matar, porque tem alguém querendo me pegar. Então tem muita coisa boa na vida da gente.
A gente tem paz em certos momentos. A gente tem apoio. Tem pessoas que podem nos ajudar. Então, vamos parar. Porque assim, ó, aquele problema, ele faz assim, ó, ele toma conta da sua cabeça e o restante desaparece. E cadê a gratidão? Né? Quem é mais velho e tem filho, é muito comum isso. Quem é mais jovem, né? Ele quer um negócio, não tem, o mundo acaba, né? Eu quero um celular novo, né? Parece que vai mudar a vida dele, né? Celular, você dá lá, agora. Mas não é, porque está focado naquilo que falta. E a gente tem coisa de sobra que a gente não vê. Agora, o sofrimento é sem fim? Será que nós vamos sofrer até quando? Né? Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste em melhorar. Ou seja, a gente, se começar a entender o porquê nós estamos sofrendo, e se a gente começar a melhorar, o que vai acontecer com o tamanho desse sofrimento? Ele diminui. Então a gente pode, é mais ou menos aquele pai, aquela mãe, que o filho apronta e fala assim, vai sentar no banquinho ali, para você pensar. Você vai deixar ele eternamente ali? Não, né? É um tempo ali, já está mais ou menos, vamos dar uma chance para ele de novo, vem aqui, vamos ver, combatente, vamos para a fronte aí, vamos ver se agora vai. Não é? Vamos ver se a coisa, né? E para mim, né, é que Deus não podia falar que, ou Jesus não podia falar que Deus é mãe, né? Porque a época não aceitaria. Mas a melhor figura que ele usou é isso, do pai e da mãe. Por quê? O pai e a mãe se preocupam com o filho. O pai e a mãe querem o melhor, mas não tem hora que tem que deixar o filho sofrer também? Né? Talvez a minha geração, talvez um dos maiores erros que tem cometido é dar tudo. Não é? A gente não deixa eles sofrerem. Aí vai evoluir como? Entende? Então isso é importante. Então essa comparação, nossa, quando ele fala Pai Nosso, e é isso mesmo, é o pai, é uma mãe que quer o nosso bem, mas que a gente vai precisar se esforçar. Né? Quem aqui já fez algum tipo de esporte aí na vida? Levanta a mão, quem já fez aí alguma coisa? Já jogou bola, não sei o quê. Não dói fisicamente o corpo quando a gente faz? Tem evolução, crescimento, a gente aprende a fazer alguma coisa sem esforço. E para a escola é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, né? 99% adoram, né? Vai tudo, acorda às 6 horas da manhã, já vai pôr mochila, tá, opa, vamos à escola hoje, né? Hoje até tá melhorzinho, né? Que ele chega, tem uma música, né? Na nossa época era mais porrada. Difícil. Por quê? Não adianta, né? Existia um negócio que falava assim, que matemática se aprende no dedo. Porque é fazendo exercício, meu amigo. Se não movimentar, a gente não aprende. E isso vale para a gente também. Agora, se a gente vai melhorando, né? Ó, a gente quer... É a mesma coisa que, ó, na família a gente vai vendo o filho, pô, ele vai mostrando maturidade, o que você faz? Vai ajudando mais. Não, então agora vamos dar o carro na mão dele aí, tá parecendo que agora, ó, que legal, ele tá ajudando com o negócio, pô, deixa eu dar um dinheirinho para ele sair aqui. É mais ou menos assim. Então, dá pra gente melhor? Dá. Em que se baseia a duração dos sofrimentos? No tempo necessário a que se melhore. Deus não vai ficar fazendo a gente sofrer de graça. À medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram, eles diminuem e mudam de natureza. Por isso que os grandes iluminados que vêm fazer uma prova, o grande da vida, mantém aquela serenidade, porque ele domina o sentimento. E aí o sofrimento é menor. Então a gente tem que brigar conosco mesmo. Por isso que uma das coisas da escola, né, a coisa mais importante da escola de aprendiz do Evangelho que a gente faz é a reforma íntima. O que se busca é isso. Conhecimento ajuda, mas se ele não é colocado em prática, não adianta, né? O cara sabe lá, não, eu tenho que bater com não sei quantos newton aqui de força para entrar no ângulo. Se não for lá fazer, filho, não vai, né? Não vai mesmo, né?
visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á também que nos elevam o que nós mesmos criamos. Então aqui é assim, já que sofrer faz bem, eu vou sofrer, criar um sofrimento para mim mesmo, entende? Então agora de manhã eu vou dar umas bolechadas na minha cabeça aqui, Deus vai ver, nossa, ele tá, agora ele está bem, hein? Agora ele está, nossa, agora pegou. A gente cria problema para nós mesmos, não? Muito. A maioria dos problemas é a gente que cria. E eles adiantam? Não. Só vai adiantar se a gente passar por aquele, seja sofrimento, eu gosto de chamar de desafio, se a gente tirar um aprendizado. Se não, não adianta nada. Ó, página, pergunta 726 do Livro dos Espíritos. E aí vem aqui a resposta lá. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Ou para aparecer. Vou ficar aqui jejuando para mostrar minha conexão com Deus. Não quer isso não, filho. Não quer. Sofrer pelos outros é caridade. Tem que fazer caridade. Tais os preceitos de Cristo. E ele coloca lá, visto o indigente, console quem chora, trabalha pelo que está enfermo, sofra privações para alívio dos infelizes. Então, se você está abrindo mão, eu vou pegar agora metade do meu pão aqui, que eu estou morrendo de fome, vou dar para alguém. Aí tudo bem, né? Estou aqui me privando, ok. Aí suas vidas serão úteis. Então a gente tem que buscar a caridade, buscar o amor. Quer fazer alguma coisa para melhorar? Vai fazer o quê? Trabalhar, vai ajudar. E a gente pode fazer isso dentro do nosso ambiente de trabalho, na escola, o nosso vizinho, começa dando exemplo. Dê um bom exemplo, vale mais do que as palavras que a gente faz. Todo mundo olha todo mundo o tempo inteiro. Eu dei uma bobeira por ele e falei, olha lá, aquele lá que falou do sofrimento, olha lá que malandro ali agora. Não é? Vai valer muito mais o que a gente faz, como a gente se posta, naquele momento que está um conflito e a gente mantém a calma e tenta mediar, para dar uma acalmada, se for isso dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Aí tem uma pergunta interessantíssima, olha isso aqui, né? Isso aqui foi lá do Livro dos Espíritos. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ele foi dramático, né? Os nossos problemas são flagelos destruidores. Né? Falando assim, pô, Deus, não tinha outro jeito melhor, não? Você que aí tem aí um conhecimento ilimitado, inteligência suprema. Pô, não dá para ser um pouco mais de criativo, não? E tem que ser logo a gente sofrendo para aprender. Não podia entrar na máquina do Matrix lá, pronto, a gente já saía, né? Seria um robô, né? Não seria a gente. E olha o que o Espírito responde. Pode. Olha que coisa. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Tem um outro filme que era um cara que era um extraterrestre. Ele dizia que ele era um extraterrestre. E aí ele chega lá, negócio que ele é meio maluco, não sei o que lá, coloca ele no sanatório. Né? E aí tal, o maluco lá, e aí os outros malucos conversando com ele e tal, não sei o que, começa a perguntar, como é que é no teu planeta? Meu planeta é assim, até que um cara faz uma pergunta importante. Teu planeta não tem lei? Ele fala, não, no meu planeta não tem lei não. Aí o outro pergunta assim, mas como é que as pessoas sabem o que é certo, o que é errado? Aí ele fala assim, olha, até no planeta de vocês uma criança já sabe o que é certo e errado. Não precisa falar para ele não. Então, a gente tem conhecimento. Ainda mais quem está vindo aqui, né? Está buscando os ensinamentos de Jesus. Conhecimento ele está dando. A dificuldade é a gente fazer o quê? Aplicar. Né? E o duro que tem que aplicar assim, sem pensar muito. Né? Deu a situação, você tem que agir bem. A gente já xinga. Aí depois, meu Deus, devia ter feito isso. Né? Os alunos têm a caderneta, que ele tem que lançar quando faz coisa errada. Sabe? Já vai para a caderneta. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que seja castigado no seu orgulho. Orgulho e egoísmo são os dois pontos, são os pilares das coisas erradas. Se a gente começar a trabalhar isso aí, nós vamos ter um salto de evolução. Então, vamos substituir o porquê para quê.
Está sofrendo? Para que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Conversa com o cônjuge ali. Aí começa, você não, calma, devagarinho, vai falando uma coisa por vez. Não vamos de uma vez só. Tem que ser ali, senão te não aguenta. Não pode. Mas a gente tem que buscar, né? E a gente tem vários instrumentos. Tem aí o atendimento fraterno. Eu não estou bem, cara, não sei o que está acontecendo, estou confuso. Tem psicólogo, tem tanta ajuda. Tem um amigo, tem uma pessoa de referência. Você fala, deixa eu falar com o ciclano lá, que ele é uma pessoa ali equilibrada, né? Quando ele consegue, quem sabe ele me dá uma luz. Mas o problema é que a gente já vai querendo uma resposta, né? Quando começa a responder diferente, quanto sai brabo quando vai fazer uma terapia, sai brabo com o psicólogo? Vocês já viram isso aí? Sai. Pô, ele ainda fala que o problema sou eu, o outro fez não sei o quê, e não sei o que lá, e ele falou que eu estou errado. Mas por quê? A gente sempre terceiriza. Agora, a gente muda os outros? Dificilmente, né? A gente pode influenciar, pode ajudar com os bons exemplos, né? Pode dar um amparo. Às vezes uma determinada situação dá né? A pessoa enxerga assim e começa a melhorar. Você fala, nossa, né? Deu uma contribuição. Mas a gente tem que focar na gente, né? E é aquela oração lá, né? Senhor, dá-me forças para mudar aquilo que possa ser mudado, aceitar o que eu não possa mudar e sabedoria para discernir uma coisa da outra. Ficar sofrendo com o que a gente não pode fazer, não adianta, né? Então, e aqui é uma coisa importante, aqui é uma reflexão difícil de fazer, difícil de entender, né? Ele fala, 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então parece, né? Estou 5 anos já sofrendo com isso. Não é nada perante o que a gente tem da eternidade. Então temos que segurar a onda ali firme, né? Nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, né? Mas é difícil da gente entender isso, né? Quando está sofrendo, cada segundo parece uma eternidade, né? Só a gente quando está com dor de dente, né? Aí manda lá, não marca, o dentista não tem, aí só tem daqui uma semana e você não está aguentando. Aí você vai falar, não, mas essas horinhas aí, tranquilo. E a prece? A prece é fundamental. Mas olha só o que o Evangelho segundo o Espírito fala. A prece é um sustentáculo para a alma. Porém, não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. Então, se a gente está passando, é porque a gente tem condições de superar. E muitas vezes ainda tem pessoas bondosas que vieram próximas a nós, ou algum amigo que a gente encontra, que ainda nos ajudam, né? Igual Jesus lá, né? Tá lá, aí ele cai, esse Irineu, deixa eu carregar um pouquinho aqui. Mas depois tem que devolver, não adianta. Mas a gente ainda tem isso, se a gente olhar bem. E se a gente permitir também, né? Quem vai no bar buscar bons amigos, nós tem que buscar outra coisa, né? Então, cada lugar você encontra, né, aquilo que você tem, vamos dizer, em comum para estar naquele ambiente. Eduardo, sim. Isso aí também dá para interpretar como aquele pensamento íntimo, de a todo momento pensar, estou no lugar certo, na hora certa, e as pessoas certas. Sim. Tudo que a gente combinou lá no plano espiritual, exatamente. É aceitar, né? Olha lá. Aí Jesus puxando a orelha, né? Olha lá, ó homens, né? Não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de beatude e alegria? Se tudo fosse alegria, é fácil acreditar em Jesus, né? Eu vou lá, faço uma oração, com a ideia, aí a nota de 100 assim, uhul! Deus dá tudo. Já falamos sobre isso, né? Que é o caso das crianças que a gente está hoje, os jovens que a gente está fazendo, aí chega no mercado de trabalho e não consegue nem... E esse aí? Sofrido? Muito. E isso impediu que fizesse a missão? Fisicamente, perseguições, etc. Então, né, são pessoas que vieram com uma missão. E uma missão importante, uma lição que ele deixou para a gente, é que o caminho do bem é pesado. Quem quer andar no caminho certo,
é mais difícil do que... Né? Poucos entram pela porta, né? É mais fácil ir para outra. Mas se a gente quer aproveitar, se a gente quer buscar a felicidade verdadeira, a gente tem que caminhar, né, com esse entendimento. Gandhi, mesmo com toda a situação, ele queria guerra, ele promovia conflito, ele queria, não, vamos... Né? E ali era uma situação complicadíssima, né? Porque enquanto eles tinham lá um inimigo comum, que era a Inglaterra, né? Eles ainda se toleravam, né? Quando a Inglaterra saiu, começou uma matança interna absurda que dividiu, né, em 2 países, que hoje é Índia e Paquistão, que não se bicam até hoje. Né? Então, para a gente ver que num ambiente muito complexo, num ambiente muito difícil, ainda mantinha um nível de serenidade, medindo suas palavras, dando bom exemplo, com controle emocional, né? E a gente às vezes perde o controle por muito pouco, né? Às vezes porque falou uma coisa que, nossa, parece que mexeu com a gente. Aí, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Né? Mais difícil, sim. Aceitar a situação com serenidade e talvez se retirar se você não consegue não reagir. Sim. Ou até, né, acho que o primeiro passo é esse, mas o segundo você vê que assim, mas ele também não se retirou, né? Ele ainda conseguia se manter e ainda dentro do caos ainda transmitia a mensagem. E tinha firmeza. Né? É que nem Jesus, né? Agora tem uma polêmica que eu vou falar aqui, né? A gente acha que Jesus, né? Jesus era bonzinho em tudo, que ele, não sei o que lá, ele não sei o que. Mas se você vê alguns trechos ali, ele é firme também. E fala o que tem que falar. Ai de vós, fariseus. Opa! Ele não estava falando com nada menos do pessoal religioso da época. Né? Será que lá num ambiente, né, uma cultura tão forte, numa cultura onde está tudo muito escrito, isso pode, isso não pode, né? Que é muito assim, né? Moisés, para controlar aquele povo lá, ele mandou um monte de regra. Não, isso aqui não pode fazer. Agora, se tiver isso, não pode lavar a mão. Agora aqui, não sei o que lá. Então era um negócio... o cara achava que tinha o direito de ir lá apedrejar a mulher. Todo mundo estava ali, achava que era justo, que era correto, vai apedrejar. Será que ele chegou, gente, por favor, não vamos jogar pedra, não. E eu nem ouvi ele. Então ele também tinha uma certa... Mas na medida... Que logicamente, a gente está muito longe de Jesus, né? Mas ele tinha também, ele vamos dizer assim, ele se posicionava, entende? Não deixava. Isso, mas é difícil, né? Até que momento a gente levanta a voz ou não levanta, até que ponto a gente para de novo. Nossa, é um aprendizado, assim, absurdo, né? Olha isso aí, foi preso. Então, assim, e quando voltou, ainda buscava o quê? Uma convivência pacífica entre os brancos e os negros. Apesar do apartheid. Aí era para ser o primeiro a querer matar todos os brancos. Né? Quem já viu aquele... Agora não lembro o nome do filme. Que ele tem lá, que eles vão jogar lá, parecido com o futebol americano, né? Isso, Invictus, isso mesmo. E você vê um esforço dele, né? De na guarda pessoal dele, ter parte branca, parte negra, porque ele mostrava o seguinte: se a gente quer reconstruir o país, se a gente quer ir para frente, nós precisamos da ajuda de todos, independente. Olha aqui, né? Assim, uma visão assim absurda, né? O cara que ficou preso, que poderia estar revoltado, aí se elege presidente, ainda tenta, né? E hoje, né, quem vai na África do Sul vê que, evoluiu perante o que é a África, né? Sim, nossa, muito, né? Mas muito pelo exemplo dele. Não quer dizer que ele resolveu tudo, né? Ninguém resolve tudo na vida. Mas que deu porque poderia no dia seguinte ter virado o quê? Um massacre, né? Então a gente precisa buscar inspiração às vezes. Não que a gente vá ser igual a eles, né? A gente tem o que? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu passo. A gente tem que... Isso é uma coisa importante que eu vou falar aqui. A gente tem que saborear cada vitória. Quando a gente faz uma coisa certa também,
Pô, parabéns para mim, caramba, não é que eu consegui dessa vez ficar calado lá? E não... Nossa! Né? Por isso que o caderno ajuda bastante, né? Lá os alunos, eles vão lançando. E você vai vendo, errei 3 vezes, mas já acertei 2, ó, já tô progredindo, né? Já respondi, mas já de uma maneira melhor, ó. Né? Já não xinguei ninguém. Então a gente também tem que observar, porque nós vamos melhorando também. Né? A lei natural é a lei da evolução. Nós também, assim, vamos, né? Tem hora que a vida te dá Você não vai, a vida fala assim, vem aqui, filho. Não vai agora dar uma andadinha, eu vou dar uma apertadinha a mais para você aprender. Né? Então a gente avança. E a gente, quando já faz isso, que a gente percebe que a gente está evoluindo, o que acontece conosco? A gente ganha ânimo para ir suportando as coisas. Né? É mais ou menos, né, a pessoa que está ali fazendo um negócio do esporte lá qualquer, vai jogar beisebol, né? Pau! Pau! Daqui a pouco acerta uma mais ou menos, fala, opa, acho que é por aqui. Então a gente vai na repetição, vai no dia a dia, a gente também precisa comemorar os passos que a gente dá e parabenizar nós mesmos. Entende? Você tem que dar o parabéns para você também, para ver se você está no caminho. Quem tem que ser o melhor amigo seu? É você mesmo. Quem é que te aguenta todos os dias? Nem a mulher, o marido vai aguentar isso. Não é verdade? E como frase final, eu vou deixar a reflexão aqui de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então Deus dá esse milagre para a gente, de a cada dia que a gente acorda, a gente tentar fazer diferente. Agora, precisa acreditar em Deus, que nós não estamos sozinhos. Orar para o nosso mentor que está aí para nos ajudar. Se a gente começar a aceitar mais, você vai ver que a conexão vai ficando mais fácil. Né? Alguém já viu, você quer conversar com alguém que está bravo? Ele te ouve? Não ouve, mas se a gente está revoltado, como é que o nosso mentor, né, vai falar com a gente? Você nem ouve. E a gente abre a porta para quê? Para quem não deve, que vai lá, é isso aí mesmo, tem que meter a porrada mesmo, foi injusto mesmo, cria fantasia na nossa cabeça, a gente acha tudo que o outro faz, ah lá, tá vendo? Tá vendo? Eu não tenho nada, não tem nada a ver. Exato. Então, fica Chico, e para hoje é isso, vamos agora entender, aceitar, crescer e evoluir, certo?